Ora, Afonso, vamos continuar explicando alguns dos nossos personagens inconscientes que eles, inconscientemente, eles vão participando das nossas decisões, das nossas escolhas, e às vezes a gente não percebe que não percebe que eles estão levando a gente para o resultado que a gente não quer ir. Então, vamos dar um exemplo hoje de mais um personagem que a gente chama de sabotador e vamos dar um apelido para ele. O apelido para ele vai ser o lacrador. Então, o que é o sabotador que ele tem o apelido de lacrador? O lacrador é aquela parte da gente, aquele componente da nossa estrutura de personalidade, das partes que compõem a nossa essência, o nosso self, o nosso ser, que ele, determinado período da nossa vida, quando a gente estava construindo os nossos mecanismos de defesa, ele aprendeu a negar, ele aprendeu a distorcer, ele aprendeu a generalizar, mas de uma forma errada, de uma forma precipitada, de uma forma ansiosa. Então essa parte nossa, o lacrador, o nosso sabotador, muito necessitado de atualização, ele sabota todas as oportunidades que a gente tem de fazer grandes mudanças na nossa vida e dar o salto quântico. Então, por exemplo, eu atendo diariamente e muitas vezes o cliente chega e ele vai descrevendo uma série de somatizações. O que é somatizações? São simbolismos representados no nosso corpo por problemas emocionais. Então, a pessoa representa, às vezes, falta de energia, a pessoa representa, às vezes, um ar que está preso e ela diz que é falta de ar, ela representa uma dificuldade enorme de iniciar o sono, ou acordar durante o sono, ou acordar antes de completar o sono. Ela tem, às vezes, muitas dores nas costas, às vezes ela tem uma congestão nasal, ela tem uma tonteira, mas nada disso constitui uma doença orgânica. São sintomas, são comunicações do nosso lado emocional que está precisando de ajustes. Então, para quem está atendendo, para quem está dando a consulta, quando a gente ouve e quando a gente acompanha na linha do tempo a descrição que a pessoa está dando, a gente sabe que determinadas coisas que eles estão se queixando não tem uma relação de causas e efeito. E na maioria das vezes, o que a gente mais vê atualmente são pessoas que nunca fizeram um tratamento adequado de ansiedade crônica, que é um problema muito bem estabelecido, muito bem definido, que a gente precisa de orientação, a gente precisa de determinadas práticas, a gente precisa de determinados aprendizados para que aquele ciclo de repetições ele não fique crônico. E de repente a pessoa chega numa consulta, aí ela dá todas as dicas e a gente ali tem um ambiente calmo, um ambiente perfumado, um ambiente tranquilo para dizer assim: meu amigo, todos esses sintomas, todos esses sofrimentos, eles se devem a excesso
de atividade de uma glândulazinha lá do cérebro, chamada de amígdala do cérebro, que produz uma quantidade enorme de adrenalina, que é um hormônio de uma agitação, de uma energia sem produtividade, mas que você precisa compreender que você está precisando de uma ajuda psicológica para você, durante o período que você estiver fazendo uso da medicação, você possa fazer uma psicoterapia, você possa fazer um acompanhamento psicológico para você reorganizar os mecanismos de defesa do seu ego, que foram construídos nos períodos iniciais da sua vida, e que você nem lembra como é que o seu sistema instintivo, que o seu sistema emocional, que o seu sistema cognitivo construiu esses blocos, esses filtros de informações internas e externas que determinam como é que nós vamos interpretar os fatos da vida. O que, às vezes, para uma pessoa é um problema, para outra pessoa é um excelente motivo de motivação, como a gente sempre explica. O problema não é o problema são as emoções que nós agregamos ao que nós chamamos de problemas, que nós chamamos de desafios. E se nós vamos ver, sentir, ouvir e reagir positivamente ou negativamente aos desafios, depende muito da construção desses mecanismos de defesa do ego, que é uma informação que nós temos lá no início dos vídeos, mas que agora vocês podem começar a procurar no YouTube, procurar no Google, a conhecer um pouquinho de como é a construção dos mecanismos que fazem a gente filtrar os eventos diários das nossas vidas, para que a gente possa ressignificar de forma positiva como nós construímos esses mecanismos inconscientes e muito rápidos de filtrar as informações do ambiente. No próximo vídeo, esse é o vídeo dedicado ao sabotador lacrador. Por que o lacrador? Porque o lacrador é o nosso sabotador que sempre ele lacra, ele coloca obstáculos, ele nega, ele cria barreiras em todas as oportunidades que a gente tem de reconstruir aquilo que foi construído de maneira inadequada. Ou seja, se você partir de uma pressuposição errada, você vai errado até o fim. Então, esse vídeo de hoje, ele faz referência a um sabotador que merece toda a atenção, todo carinho, todo acolhimento, toda a aceitação, toda a atenção, para que a gente possa ressignificar os aprendizados que esse filtro de percepção, esse sabotador muito forte da construção do nosso eu, da nossa totalidade. Então, muito cuidado, muita atenção, muito carinho com o nosso lacrador, porque se ele não tiver toda essa atenção, todo esse carinho, todo esse acolhimento, ele vai cortar uma quantidade enorme de oportunidades que a gente pode ter de dar um salto de qualidade na nossa vida, né? Então, no passado, quando as pessoas viviam de uma maneira excessivamente inconsciente, elas eram até
ofendidas mesmo, mas não era uma ofensa ruim, era até uma ofensa que era um tipo de um toque, assim, tipo, se liga, não vive tão inconsciente ou excessivamente inconsciente, abusando do filtro de omissão, abusando do filtro de generalização na hora que não tem que generalizar e abusando do filtro de distorção na hora que não tem que distorcer. Isso no passado, lá quando eu era bem jovem, aí o pessoal dizia assim, pô, você é neurótico aí. Era chamado uma ofensa, mas na realidade era um toque para você se tornar mais focado, mais consciente, mais atento, menos manipulador, menos vítima, menos um prestador ou menos um Zé da Culpa, que nós vamos ver no próximo vídeo, um sabotador também muito importante, que é o Zé da Culpa. No próximo vídeo nós vamos continuar com os sabotadores e aí nós vamos falar do Zé da Culpa.